comigo lá em Mateus 22, versículo 37. Mateus 22, versículo 37. Amém? Amém ou misericórdia? Amém. Então tá bom. Jesus lhes respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. Quando eu descobri mais profundo sobre esse versículo, me chocou um pouco a cabeça. Porque sempre que eu vi esse versículo que eu lia, eu sempre achava que era amar o Senhor com o primeiro amor, tipo, amar o Senhor sobre todos os deuses. Mas aí, quando eu peguei para ler, eu falei, caraca, é amar o Senhor de todo o seu coração, alma e entendimento. Que é super diferente de amar o Senhor como o primeiro amor. Amar o Senhor de toda a sua alma, ser e entendimento, é você tê-lo como seu único amor, como o único amor da sua vida. E isso me chocou bastante, porque começou a mudar a maneira que eu vivia, até a mesma maneira que eu orava, porque sempre eu orava e eu falava assim, Senhor, eu quero que o Senhor seja meu primeiro amor, mas depois eu comecei a orar, Senhor, que eu possa te amar com todo o meu coração, ser e entendimento, como diz a sua palavra, porque às vezes o Senhor ele pode ser o nosso primeiro amor, mas nós não amamos ele com todo o nosso ser, alma e entendimento, porque são coisas diferentes. Enfim, e amar o Senhor com todo o seu ser, alma e entendimento, ele é o maior mandamento e o principal mandamento, porque sem esse mandamento, nenhuma outra das coisas faz sentido. Tanto que ele fala aqui que o segundo mandamento é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só que o segundo mandamento só faz sentido se houver o primeiro. Se nós não amarmos ao Senhor com todo o nosso ser, alma e entendimento, não existe sentido nós amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. E isso foi uma coisa que o Senhor ministrou no meu coração. Há um tempo, não foi muito tempo atrás não, eu estava fazendo meu devocional. E aí, eu lembro que nesse dia o Senhor me chamou para dançar com ele. Só que meu quarto não tem como muito dançar, né? Porque meu quarto é um pouquinho pequeno. E aí, eu comecei a dançar com o Senhor. E conforme eu dançava, o Senhor ministrava coisas no meu coração. O Senhor, ele trazia a revelação de certas coisas que eu precisava mudar na minha vida. O Senhor trazia a revelação da música que eu estava dançando. O Senhor trazia a revelação dele mesmo, de quem ele era. E cada vez que o Senhor ele trazia mais essa revelação, mais o meu coração queimava de amor por ele. E aí depois eu sentei e o Senhor me falou esse versículo. E o Senhor falou: todas as coisas que você faz no seu ministério, todas as coisas que você faz na igreja, até mesmo em toda a sua vida, ela só faz sentido se você ama ao Senhor com todo o seu coração, alma e entendimento. E isso mudou toda a minha forma de pensar. E eu parei para refletir em todos os momentos da minha vida, em todas as situações da minha vida. Vocês sabem, né, que eu sou filha do pastor, obviamente. Eu espero que vocês saibam. E aí, tipo assim, sempre teve os cultos de sexta-feira aqui na igreja, né, que é o culto de intercessão e tal. Inclusive, se você não participa, eu acho que depois dessa palavra você vai começar a participar. Mas os cultos de intercessão sempre aconteceram de sexta-feira. E aí teve uma época que eu vim e tal. Só que aí depois eu falava, nossa, que chato. Cara, meu pai ora muito. Nossa, quanto tempo só orando, não tem louvor. Nossa, só oração. Que coisa chata. Misericórdia. Mas depois que eu comecei a amar ao Senhor de todo o meu ser, alma e entendimento, a intercessão começou a fazer sentido. Por quê? Porque para amar ao Senhor de todo o ser, tá alto, gente, o microfone, eu tô sentindo que tá alto. Tá alto?
Tá bom? Então tá bom. Para amar ao Senhor de todo ser, alma e entendimento, nós precisamos passar tempo com o Senhor. Nós precisamos buscar sobre o coração do Senhor. É um versículo que eu sempre falo, né? Provérbios 25, 2. A glória do Senhor é ocultar certas coisas, mas a glória dos reis é tentar descobrir todas elas. Então, quando nós gastamos tempo tentando descobrir aquilo que o Senhor oculta, os segredos do coração de Deus, a palavra do Senhor fala que aqueles que buscarem Ele de todo o coração, o Senhor se revelará a esses. E nós só podemos amar ao Senhor se nós gastamos tempo com o Senhor. Então eu comecei a passar tempo com o Senhor e depois, conforme eu passava tempo com o Senhor, conhecia as coisas do coração dele, eu passei a amar ao Senhor de todo o meu ser, alma e entendimento. Então eu me tornei mais do que serva do Senhor, mais do que filha, eu me tornei amiga de Deus. Que são coisas diferentes, nenhum desses exclui, tipo assim, você ser servo não exclui o fato de você ser filho. Você ser filho não exclui o fato de você ser amigo. São coisas diferentes e você pode ser todas essas. Então, mais um atributo que eu tinha descoberto a respeito de mim. Agora eu era amiga de Deus. E por ser amiga do Senhor, eu conhecia a vontade de Deus. Eu conhecia o coração de Deus. Por passar tempo com o Senhor, a palavra do Senhor começou a ser o meu alimento. Então, a minha vontade, ela começou a se alinhar à do Senhor. O meu coração começou a se alinhar à palavra de Deus. Até agora dá para entender? Certo, glória a Deus. Então, depois que eu comecei a entender o coração do Senhor, buscar o coração do Senhor e o Senhor revelar o coração dele a mim, a intercessão fez total sentido. Porque a intercessão queima no coração de Deus. Então, se queima no coração de Deus e eu sou amiga de Deus, passou a queimar no meu mundo. E é isso, amar ao Senhor de todo o seu ser, alma e entendimento te fará com que o seu coração, com que o seu entendimento alinhe completamente ao do Senhor. Existe uma música que eu gosto muito que ela chama Céus Abertos. Ela fala, eu escuto a urgência do seu coração. Então significa que quando nós somos amigos do Senhor, nós escutamos aquilo que está no coração do Senhor. Nós escutamos a urgência que está no coração dele. E por sermos amigos deles e servos deles, nós nos colocamos como alguém que quer ser útil para o Senhor. Glória a Deus. Abre comigo lá em Mateus 13, 44. Certo. O reino de Deus, ele vai nos exigir tudo aquilo que nós temos. Se nós quisermos ganhar ao Senhor, se nós quisermos amar ao Senhor de todo o nosso ser, alma e entendimento, isso vai custar tudo aquilo que nós temos. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós colocamos a nossa vida, eu não lembro qual versículo que fala, mas nós nos colocamos como cordeiro em direção ao matadouro, para que a vontade do Senhor ela seja estabelecida nas nossas vidas. Então, quando nós nos colocamos dispostos a amar ao Senhor de todo o nosso ser, alma e entendimento, nós nos colocamos disponíveis para que o Senhor seja o nosso único amor. Então, quando o Senhor é o nosso único amor, não existe nada que seja valioso como o Senhor. É o mesmo sentimento que Paulo tinha, né? Paulo ele vai falar naquele versículo, por isso eu considero tudo como perda. Em outras versões fala como menos do que lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Porque Paulo ele entendia que não existia nada mais precioso do que Jesus. Então ele considerava todas as outras coisas como perda. Ele já não ligava para as outras coisas, porque ele entendia que Jesus era bem mais precioso. E se nós quisermos seguir ao Senhor Jesus, se nós quisermos amá-lo de todo o nosso ser, alma e entendimento, nós precisamos vender tudo aquilo que nós temos. Vender literalmente? Ó, que não, né? Você vai ficar vendendo tudo assim, ficar pobre no dia da noite. Mas eu estou dizendo, se o Senhor ele te pedir alguma coisa, você tem que entregar. Se o Senhor ele é o seu maior amor, se o Senhor te pede alguma coisa, você precisa entregar. Você precisa ser um filho obediente.
não vamos achar nada mais precioso do que a presença do Senhor. Porque quando nós estamos enraizados no Senhor, nós conhecemos Ele como nenhum outro conhece. Nós temos um nível mais profundo de intimidade com Ele. Quando nós estamos enraizados no Senhor, nós estamos além da salvação. Porque a salvação, as pessoas acham que a salvação ela é o ponto final. Mas não, se você está aqui e acha que a salvação é o ponto final, você está errado. A salvação é o nosso ponto inicial. A salvação ela não é o mais importante que nós temos. O mais importante que nós temos é conhecer a Cristo verdadeiramente. É ganhar a Cristo verdadeiramente. Você pode sim ser salvo, mas não amar ao Senhor de todo o seu ser, alma e entendimento. Nós, como cristãos, precisamos nos posicionar e buscar amar ao Senhor de todo o nosso ser, alma e entendimento. Se nós queremos ser servos úteis ao Senhor, se nós queremos ser amigos do Senhor, ganhar maior recompensa, nós precisamos conhecer o coração de Deus. Mateus 13:44 diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem esconde depois de achado. Então, em sua alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus também é semelhante a um negociante que procura boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que possuía. Esse é o reino dos céus. Quando nós encontramos a Cristo verdadeiramente, nós vamos e nós vendemos tudo aquilo que nós temos. Porque não existe sentido para nós termos algo além do Senhor Jesus. Porque Cristo ele se torna a ser o suficiente. O que nós precisamos está em Cristo. Em Salmos 23:1, acho que todos conhecem, né, Salmos 23, que fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas o verso dele, traduzido original, ele diz: Adonai, meu amigo, não me faltará. Isso significa que, cara, quando nós estamos tão enraizados no Senhor, significa que ainda que nos falte tudo aquilo que nós consideramos importante, o Senhor não nos faltará. A presença do Senhor não nos faltará. Então, se Cristo, se Adonai não nos falta, nós não temos falta de nada. Quando nós aceitamos Jesus, Jesus se torna nosso tudo, se torna tudo aquilo que nós temos. E talvez vocês já estejam cansados de ouvir isso, mas isso é muito importante. Nós precisamos entender: Cristo é o nosso tudo, o Senhor é o nosso tudo. Será que nós estamos dispostos hoje a abandonar tudo aquilo que nós temos, se o Senhor nos pedir, por amor ao Senhor? Ou será que existem coisas que nós amamos mais do que o Senhor? Será que o Senhor realmente é o amor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento? Ou será que talvez os nossos relacionamentos, seja lá de amizade, de casamento, eu não sei, são mais importantes do que Jesus? Será que o dinheiro é mais importante do que o Senhor? Será que se hoje o Senhor te pedir para você ir para uma terra distante, na qual você não conhece, você teria coragem de ir porque você confia no Senhor? Será que você faria isso porque você confia no Senhor? Ou será que você temeria? Se você temeria, você ainda não ama o Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma. Abra lá em Salmos 73. Eita, eu tô lenta aí. Versículo 13. Amém? Por certo, é em vão que tenho mantido puro o coração e lavado as mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu tivesse dito, falarei como eles, eu teria traído a geração de seus filhos. Quando me esforçava para compreender isso, achei que era uma tarefa muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino deles. Para até aqui, depois a gente vai continuar, tá? Para nós termos confiança
entendiam que eles não podiam subir lá em cima porque eles não estavam mortos para o pecado. A palavra do Senhor fala que somente os mortos podem ver ao Senhor. E não é só os mortos de carne, mas aqueles que são mortos de coração, aqueles que são mortos, não de coração, acredito, mas aqueles que são mortos para os próprios desejos, para as próprias vontades. Aquele povo não queria cumprir os 10 mandamentos porque eles achavam que Deus era um Deus cheio de regras. Eles não estavam enraizados no Senhor. O Senhor deu tudo aquilo para eles, os 10 mandamentos, para que aquele povo cumprisse. Porque o Senhor não pode entrar, o Senhor não pode entrar em contato com aquilo que é profano. O Senhor deu aqueles mandamentos para aquele povo, para que eles se santificassem, para que eles pudessem viver em comunhão com Deus. Mas eles não entendiam isso. E esse é o nosso problema. Nós não entendemos porque nós não estamos enraizados em Jesus. Nós não estamos buscando compreender quem Ele é. Essa é a razão das nossas vidas. Buscar ao Senhor e conhecê-lo. Sabe, às vezes as pessoas, elas falam: nossa, eu estou com muito medo porque eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei para que eu fui chamado, eu não sei qual é o meu ministério. O seu maior chamado, o seu maior ministério é conhecer a Cristo verdadeiramente, é achar ao Senhor Jesus. As outras coisas, elas não são importantes. Elas são importantes, mas elas não são mais do que o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele é bem mais importante. Eu me lembro que uma vez eu estava em crise, porque eu tinha recebido várias palavras do Senhor Jesus, me dizendo que eu ia para as nações, que eu tinha chamado pastoral, que eu tinha chamado de intercessão, mas parecia que meu chamado estava lá e eu estava aqui, mas ao mesmo tempo eu recebia palavras do Senhor me dizendo que eu estava no lugar certo. E eu entrei em crise e eu falei: Senhor, eu não estou entendendo o que o Senhor quer. O que o Senhor está querendo de mim? E aí eu fui conversar com uma amiga minha que ela está fazendo o GSM, que é uma escola missionária, e ela falou: Lê, você não precisa se preocupar com isso agora. A sua preocupação precisa ser conhecer Jesus de verdade. Porque se você não conhecer Jesus de verdade, aquilo que você fizer no seu futuro não vai fazer sentido. Talvez realmente no seu futuro você se torne uma pastora, mas se você não gastar tempo agora buscando ao Senhor verdadeiramente, ser pastora não vai fazer sentido. Quanto tempo nós temos gastado a nossa vida? Nós temos gastado ansiosos com aquilo que vai acontecer no futuro ou lembrando do que aconteceu no passado? Aonde Jesus está agora? O que Jesus está fazendo agora? Poxa vida, quantas vezes a gente vem para o culto e a gente fica preso dentro de um programa, a gente fica preso dentro
Santo, de nada adianta, de nada vale. Nós temos o tesouro mais precioso. Sabe, Jesus, ele fez tudo aquilo que ele fez. E nós ganhamos o Espírito Santo de presente. Nós ganhamos a salvação. Nós ganhamos o Espírito Santo. E o que nós temos feito com as ferramentas que o Senhor nos deu? Será que, poxa, Jesus, obrigada, o Senhor me deu a salvação e é isso? Agora eu vou fazer o que eu quero. Ou será que, Senhor, o Senhor me deu a vida, o Senhor me deu o Espírito Santo e eu quero aproveitar isso? Senhor, se o Espírito Santo está comigo, me revela os seus segredos, porque a Bíblia ela promete: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor é fiel e justo para cumprir aquilo que ele prometeu. Se você entrar no seu quarto com o seu coração rasgado e falar: Senhor, eu quero te conhecer, eu quero entender aquilo que está na sua palavra, o Senhor vai se revelar a você, porque isso é uma promessa. O Senhor prometeu isso. Não existe quem te tire aquilo que o Senhor te prometeu, a não ser você mesmo. Você é responsável pelo agir de Deus na sua vida. Vocês são responsáveis. Se vocês estão se prendendo, o Espírito Santo não vai agir, porque ele é cavalheiro. Mas se você der liberdade à presença do Senhor, ele age e ele faz a vontade dele. A continuação do versículo ele fala: certamente tu pões em lugares escorregadios e os fazes cair em ruína, como são destruídos de repente. Ficam totalmente aterrorizados, como alguém que acorda de um sonho assim. Como alguém que acorda de um sonho assim ao Senhor, quando acordares, tu os desprezarás. Quando meu coração estava amargurado e no meu interior me perturbava, eu estava envelhecido e ignorante. Era como um animal perante a ti. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras com a mão direita. Tu me guias com teu conselho. E depois me recebes com honra. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? E na terra não desejo outra coisa além de ti. Meu corpo e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza da minha vida e a minha herança para sempre. Quando nós deixamos de ser distraídos e nos tornamos crentes enraizados no Senhor Jesus, na palavra do Senhor Jesus, tudo faz sentido. Porque nós entendemos a razão do porquê nós guardamos o nosso coração, do porquê que as nossas mãos elas precisam se preservar inocentes. O salmista, ele fala aqui, eu não sei se é Asaf o nome dele, é porque às vezes... É Asaf? Asaf? Certo, acertei. Era Asaf o nome dele. E Asaf, ele entende, quando ele entra na presença de Deus, que aquilo não era inútil. Ele guardava o coração dele e as mãos dele não eram inúteis. Porque enquanto os ímpios eles andavam, eles escorregavam mais, porque eles confiavam nas próprias mãos. Existem salmos que falam, os homens confiam em carros e em cavalos, mas nós confiamos na presença de Deus. Nós confiamos no Senhor Deus. Eles confiavam nas próprias mãos, eles confiavam em si mesmos, e por isso eles escorregavam e caíam. É por isso que eles eram destruídos. Mas ele fala: Senhor, eu sei que eu sou angustiado às vezes, mas todas as vezes, até quando eu era um animal perante a ti, o Senhor sempre estava comigo. O Senhor sempre me segurava na sua mão. O Senhor sempre me guiava no seu conselho e me recebia com honra. Olha isso aqui. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? E na terra não desejo outra coisa além de ti. Ele não queria mais nada além do Senhor, porque ele gastou tempo na presença de Deus. Porque o Senhor se tornou o amado do coração dele, da alma dele e do entendimento dele. Ele não precisava de mais nada, porque ele tinha o Senhor. O meu corpo e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza da minha vida e a minha herança para sempre. O Senhor é a minha herança para sempre. O seu maior galardão não é a salvação, o seu maior galardão é ganhar a Cristo. Essa é a
mas se torna leve a partir do momento que nós temos ao Senhor. É por isso que o Senhor fala que nós devemos trocar o fardo com Ele, porque o fardo dele é leve. Faz todo sentido quando nós amamos ao Senhor e entregar tudo aquilo que nós temos. O Senhor é esse que está no nosso tudo. Porque nós entregamos as coisas que nós temos e talvez aquilo nos doa por um momento. Mas nós entendemos, não, isso doeu. Mas doeria mais se eu tivesse largado ao Senhor. Se eu tivesse abandonado ao Senhor. Cristo é o meu tudo. Cristo é a minha pérola de grande valor. Eu posso perder tudo, mas eu não posso perder a Cristo. Eu tenho que proteger a Cristo. Eu tenho que proteger a Cristo no meu coração de todos os jeitos. Eu não posso perdê-lo, porque Ele é a minha pérola de grande valor. Ele é aquele do qual eu anseio, eu tenho a minha vida. É nele que a minha vida está, aquele louvor que nós cantamos. É nele que a minha vida está. É nele que eu estou enraizada. É nele no qual eu penso. É ele que é a minha fortaleza, a minha segurança. Nós não podemos perder ao Senhor por coisas desse mundo. Sabe, uma coisa que o Senhor tem me pedido muito. O Senhor tem me pedido. Eu esqueci a palavra, mas. Lembrei. O Senhor tem me pedido a minha reputação. Letícia, como assim o Senhor tem pedido a sua reputação? Porque existem algumas pessoas que eu tinha vergonha de pregar o Evangelho. Porque talvez ou eram minhas amigas próximas ou elas me conheciam de algum jeito. E eu tinha vergonha de pregar o Evangelho para elas. E o Senhor me disse: a sua reputação não vale de nada. A sua reputação ela não pode ser maior do que o encontro que eu tenho com essas vidas. Você precisa abandonar a sua reputação. Larga a sua reputação. E eu fiquei lutando por isso por muito tempo. Largar a minha reputação. Largar a reputação porque eu tinha medo de talvez o que os meus amigos iriam pensar. Tipo assim, credo, ela é muito radical. Ela fica falando sempre de Jesus. Nossa, a Letícia vai falar de Jesus de novo para fulano. Eu tinha muito medo disso, de como as pessoas elas iriam me olhar, de como as pessoas iriam me conhecer. Mas o Senhor disse: o mais importante você já tem. E eu te conheço como filha. Você não precisa do reconhecimento de outras pessoas. Nós somos estrangeiros nessa terra. O estrangeiro, ele não se adequa ao lugar que ele está. Ele não cria raízes no lugar que ele está. Ele faz a vontade daquele que o enviou. E eu seria uma estrangeira inútil se eu não fizesse a vontade daquele que me enviou. Eu seria uma estrangeira inútil de ouvir aquilo que está no coração daquele que me enviou e não seguir por medo. Eu entreguei ao Senhor a minha reputação. Eu estava orando e eu senti de mandar mensagem para um dos meninos da minha sala, entregando uma palavra para ele, falando que o Senhor queria conhecê-lo mais. E eu confesso que eu fiquei com tanto medo que eu mandei a mensagem lá que veio ele, para quando ele respondesse, não chegasse notificação para mim. E aí eu fiz isso. E aí eu falei: meu Deus do céu, ele vai mandar para todos os amigos dele, minha reputação só vai queimar inteira. Aí não vai fazer sentido eu falar para ele: vixe, lasqueira. Gente, aí eu fui dormir, não olhei se ele tinha respondido. A Mari estava até lá em casa. No dia seguinte eu acordei com 2 áudios dele, um de 3 minutos e um de 1 minuto e 42. E ele falou: Letícia, eu nunca senti Deus me respondendo, mas o que você me mandou foi a resposta de uma oração que eu fiz essa semana. E o Senhor ele falou comigo: imagina se você não tivesse se disponibilizado, entregado a sua reputação. Cara, a urgência do coração de Deus é essa, que pessoas sejam encontradas. Qual que é o nosso valor se nós não fizermos isso? Sabe, será que quando nós chegarmos no céu, o Senhor vai nos olhar e vai falar: servo bom e fiel? Ou o Senhor vai nos olhar e falar: servo inútil? Porque nós
fazer essa oração, o Senhor revelar os segredos do coração dele para você. E não ser só um dia, mas todos os dias você tem essa constância de você entrar dentro do seu quarto e falar: Senhor, eu não quero mais viver uma religião, eu não quero viver só mais uma crença, eu quero te conhecer, eu quero ser sua amiga, eu quero te conhecer ao ponto de que o Senhor nem precise falar, só de olhar nos seus olhos eu já sei o que o Senhor quer. Imagina o Senhor revelando a você, confiando em você os segredos do coração dele. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso maior chamado, conhecer a Cristo. Sabe, chegou o tempo de nós pararmos de ficar no raso. Não é mais tempo de ficarmos no raso, não é mais tempo de nos contentarmos só com uma horinha de devocional. O Senhor não quer só uma hora de devocional, o Senhor quer a nossa vida. O Senhor quer tudo aquilo que nós somos. O Senhor quer tudo aquilo que nós temos. Será que hoje você está disposto a abandonar tudo aquilo que você tem por amor a Jesus? Será que hoje você se coloca como disponível a falar: Senhor, eu não tenho mais bem nenhum, eu considero todas as coisas como lixo, porque eu quero te ganhar, eu quero ter ao Senhor, eu quero ganhar ao Senhor. Nós precisamos ser aqueles que anseiam pela presença de Deus. Abram lá em Êxodo 16, 35. Depois, se vocês tiverem oportunidade, leiam a Bíblia, na verdade. Não só esse capítulo, mas leiam a Bíblia, na verdade. Mas esse versículo, ele fala sobre o que eu falei, sobre em relação à nossa distração. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até que chegaram a uma terra habitada. Até que chegaram a uma terra habitada e até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Cara, imagina comigo, o povo de Israel, eles eram escravos. O Senhor ouviu a oração deles e os libertou. Eles então foram para o deserto, passaram no meio do mar aberto, assim. Eu acho que vocês nunca passaram pelo mar aberto, né? Já passou alguém? Ah, tá. Porque eu acho que não é uma coisa muito comum de se ver, assim, o mar abrindo e você passando no meio, principalmente, porque eu não teria coragem de passar no meio assim, do mar aberto, assim. E aí eles passaram no meio do mar aberto. De dia e de noite tinha uma nuvem. De dia tinha uma nuvem que acompanhava eles, eles cobria do sol. E de noite tinha uma nuvem de fogo que acompanhava eles. E mais ainda, aquele povo não tinha o que comer. No acampamento deles, todos os dias, durante 40 anos, caía maná, e o nome aqui que eu... Meu Deus. Codornizes, exatamente. Caía lá para o povo comer, se alimentar. Maná, pão do céu. Deus mandava todo dia para eles comerem. Eu fui pouco, ainda com o Senhor dando maná e dando instrução, eles desobedecem a Deus. Porque se vocês leem o verso 16, o Senhor fala para eles não pegarem a mais do que eles comeriam. E eles foram lá e fizeram. O que aconteceu com a comida? Apodreceu. Gente, pelo amor de Deus, né? Deus ali, o cara que proveu tudo para eles já, eles ainda não estavam confiando no Senhor. E imagina você estar no meio desse povo. Eu ficaria completamente maravilhada com tudo que eu teria vivido. Eu ficaria assim, meu Deus, perplexa, extasiada. Só que aquele povo, no verso seguinte, presta atenção, o povo reclama da falta d'água. Aquele povo estava reclamando enquanto o Senhor tinha dado.
Eles estavam focados na terra da promessa, ao invés de focar no Senhor. Mas o nosso exemplo não tem que ser igual a eles, mas sim igual a Moisés. Agora a gente vai lá para Êxodo 33. Umas pagininhas aí. 33, 3 e depois o 15. Amém? Vai para uma terra que dá leite e mel, mas não irei no meio de ti, para que não te destruas no caminho, porque és um povo muito obstinado. Agora a gente vai dar outro lado aqui e ir para o verso 15, que fala assim: Então Moisés lhe disse: Se tu não fores conosco, não nos deixes sair daqui. Cara, Moisés ele não estava nem um pouco se lixando para a terra prometida. Se a presença do Senhor não fosse com eles, ele não saía dali. Em outras palavras, Moisés estava dizendo: Senhor, ainda que a gente tenha que ficar 40 anos aqui de novo, mas eu não vou para lá se o Senhor não estiver aqui. Se o Senhor não for comigo, eu não vou para lá. Moisés ele não estava focado naquilo que o Senhor tinha prometido para ele. Moisés estava focado no Senhor, na presença de Deus. É nisso que nós temos que estar enraizados. Nós temos que estar onde o Senhor está. Nós temos que buscar estar onde o Senhor está. Nós temos que ser perseguidores do Senhor. Nós temos que ser caçadores do Senhor. Aqueles que caçam o coração de Deus. Aqueles que buscam conhecer o coração de Deus. Aqueles que, em meio a milhares de crentes que só são religiosos, se colocam e falam: Senhor Deus, eu quero conhecer o seu coração. Eu quero ser sua amiga. Eu quero ser sua melhor amiga. Eu quero ser aquela que me coloca disponível para fazer a sua vontade. Eu quero ser aquela que, por mais que os outros não me conheçam, o Senhor vai me conhecer. Eu quero ser aquela que faz, que cumpre o que está no seu coração. Nós temos que ser aqueles que não se preocupam com o que o povo pensa. Não se preocupam com a terra da promessa, mas se preocupam com a presença de Deus. Moisés ele estava nem aí se o povo ia lixar ele e falar assim: se não for para a terra da promessa que você falou que queria estar com Deus. Moisés não estava nem aí, porque Moisés ele queria a presença de Deus. Moisés não estava nem aí com a opinião alheia das pessoas. Moisés ele era tão amigo do Senhor que a palavra fala que quando aquele povo começou a fazer os bodes de ouro lá, que Moisés ele subiu ao monte na presença de Deus, Deus vira para Moisés e fala assim: olha, tem um povo que está lá embaixo pecando. Aí Moisés fala assim: meu povo? Meu povo não, seu povo. Aí Moisés ele roga por aquelas pessoas, mas depois quando ele desce, ele destrói as tábuas dos 10 mandamentos. Porque aquilo que estava no coração de Deus estava no coração de Moisés também. Moisés ele não era uma pessoa inútil. Moisés ele era amigo de Deus, um amigo que conhecia o coração de Deus, que fazia aquilo que estava na vontade do Senhor. Esse era Moisés. A nossa vida precisa ser como eles, como esses grandes homens de Deus foram. Eles não foram grandes homens de Deus só porque, pronto, nasceu aqui, esse aqui vai ser. Não, eles foram grandes homens de Deus porque eles buscaram a presença do Senhor. Eles tiveram um encontro verdadeiro. Quando eles tiveram um encontro verdadeiro, eles aceitaram conhecer o coração do Senhor. Eles aceitaram conhecer o Senhor Jesus. Já estou acabando, tá, Sussu? Vou ler só aqui o... Não, vai. Então tá bom. É que eu achei que ela tinha descido aqui pra... Enfim. Vamos lá em João 15. Amém? Amém. Outra coisa muito importante, gente.
a leitura da palavra do Senhor. Quando nós conhecemos a palavra do Senhor, nós conhecemos aquilo que está no seu coração. Vamos lá. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, a semelhança do ramo. Esses ramos não são recolhidos, jogados no fogo. Calma, esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Vou dar um adendo aqui. Presta muita atenção nesse versículo, vou ler de novo. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedi o que quiseres e vos será concedido. Isso fala muito a respeito de intimidade. Porque ele está falando, quando vocês permanecem em mim e na minha palavra, o que vocês pedem é concedido. Porque existe favor do Senhor quando nós temos intimidade. Mas isso não é uma teologia de prosperidade, calma. É porque quando nós permanecemos no Senhor e permanecemos na palavra dele, nós nos tornamos amigos do Senhor. E o que acontece com os amigos do Senhor? O desejo dos nossos corações são alinhados ao coração de Deus. Então tudo aquilo que os amigos do Senhor pedem está alinhado ao coração de Deus, está alinhado à palavra de Deus. E é por isso que é concedido tudo aquilo que nós pedimos. Porque as nossas vontades, os nossos prazeres estão alinhados à vontade de Deus. Como que eu achei? Meu Pai é glorificado nisso, em que dei muitos frutos, e assim serei meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e eu permaneço no seu amor. E eu vos tenho dito essas coisas, para que a minha alegria permaneça em vocês, e que a vossa alegria seja plena. Mais um adendo aqui. Ele está falando que sim, quando nós buscamos ao Senhor, nós recebemos o amor dele, mas para que nós permaneçamos no amor dele, gente, troquei os verbos aqui, desculpa. Mas para a gente permanecer no amor de Deus, é necessário que a gente faça a vontade de Deus. Não tem como eu amar minha mãe e fazer tudo aquilo que é contrário que ela pede. Né? Acho que é bem óbvio isso. Então, se nós amamos o Senhor por tudo aquilo que nós somos, nós precisamos ser obedientes também ao Senhor. E eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. Olha que lindo isso! Sabe, o Senhor ele não nos convida para ser tristes, para ser aquelas pessoas que... Eu não sei se vocês já assistiram o filme O Peregrino. Já? Não, né? O peregrino, ele faz bem além da palavra, só que, tipo assim, eu acho que colocaram todo errado, né? Porque a interpretação do peregrino, porque ele sempre está, tipo assim, com um pesão nas costas e super triste. O Senhor não nos chamou para ser assim, para ser super tristes, com um peso nas costas. Se o Senhor disse, quando o fardo de vocês estiverem pesados, troquem de fardo comigo, porque o meu é leve, significa que o Senhor não nos chamou para ser tristes. Não significa que nós não vamos ter momentos onde vamos ficar tristes. Nós somos seres humanos e estamos sempre, ali. Esqueci a palavra de novo, gente. Mas estamos sempre vulneráveis a esse tipo de situação, vulneráveis a ter sentimentos. Mas não significa que as nossas vidas são baseadas nisso. Nós não somos chamados para sermos aqueles que temem. Nós não somos chamados. Desculpa. Nós não somos chamados para sermos ansiosos. Nós não somos chamados para ter medo, para ficar preocupado. Porque o Senhor, ele é aquele que supre as nossas necessidades. Qual é um fruto do Espírito? Um dos frutos do Espírito? Alegria. Alegria. Quando nós estamos enraizados no Senhor, nós somos alegres. É como eu disse, ainda que a gente às vezes fique triste, porque o Senhor nos pediu uma coisa que a
estamos firmados no Senhor, enraizados no Senhor, nós somos alegres, porque nós temos Jesus, nós temos ao Senhor Jesus, e isso é suficiente, isso nos basta, esse é o motivo da nossa maior alegria. O meu mandamento é este: amai uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a própria vida pelos amigos. Mais uma chave que a gente aprende aqui. Não tem como a gente, assim como eu disse no começo, não tem como a gente amar o nosso próximo, as pessoas que estão ao nosso redor, se nós não amarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Mas aqui ele também fala: amai-vos uns aos outros, assim como eu os amei. Quando nós entramos em um lugar de intimidade com o Senhor, nós entendemos o amor dele sobre nós. Não tem como eu amar o meu irmão se eu não amar ao Senhor e não entender o amor dele sobre a minha vida. Esse é um dos frutos do nosso relacionamento com Deus. Existe um versículo que eu gosto muito que fala que, se eu não me engano, da mulher samaritana, que ela está lavando os pés de Jesus, e aí os sacerdotes, os fariseus, eles estavam ao redor e eles falam assim: se esse cara fosse mestre mesmo, ele ia ver que era uma pecadora que estava ali lavando os pés dele. Mas aí Jesus ele fala: porque quem muito foi perdoado, muito ama. Alguma coisa assim, não me lembro exatamente. Mas é esse versículo que fala: quem muito foi perdoado, muito ama. E esse é o significado. Quando nós estamos na presença do Senhor, nós entendemos que nós não somos dignos do amor dele. Nós entendemos que nós não somos dignos desse sacrifício. Mas por nós sermos muito perdoados, dia após dia, nós amamos, porque o amor do Senhor resplandece em nós, porque nós somos cheios do amor e nós transbordamos desse amor. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu mando. Já não vos chamo de servos, pois o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas eu vos chamo de amigos, pois vos revelei tudo o quanto ouvi de meu Pai. Cara, imagina você entrar agora no seu quarto, você começar a orar agora, e o Senhor falar: oi amigo, oi amiga. O Senhor te chamar de amigo e amiga. Ele está falando: eu não vos chamo mais de amigos, porque eu revelo, eu não chamo mais vocês de servos, mas agora de amigos, porque vocês carregam revelação. Quando nós somos amigos do Senhor, nós carregamos a revelação. Não são todos que são amigos do Senhor. Olha que privilégio, nós sermos amigos do Senhor. Esse é o nosso maior privilégio, sermos amigos do Senhor, sermos aqueles que conhecem o coração de Deus. Não foste vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ele dar frutos, e frutos que permaneçam, a fim de que o meu Pai vos conceda tudo quando pedirdes em meu nome. O Senhor nos convida a dar frutos que permaneçam, porque foi o Senhor que nos escolheu. O Senhor nos chamou para sermos seus amigos. Todos vocês que estão aqui, sem exceção de ninguém, vocês são chamados para serem amigos do Senhor. Letícia, mas talvez eu tenha pecado muito, mas talvez o meu coração ele não arda mais pelo Senhor. Não importa, você foi chamado para ser amigo de Deus. A palavra do Senhor fala que a graça dele, aonde o pecado abundou, a graça superabundou. Não importa o que vocês fizeram, não importa qual seja o desejo do coração de vocês nessa hora, a graça do Senhor era suficiente para cobrir isso. Quando nós estamos em Cristo, nós damos frutos que permanecem. E sabe quais são os frutos que permanecem? A vida eterna. Nós estarmos com o Senhor para sempre. Esses são os frutos que permanecem. Eu sei que eu me estendi bastante no horário, mas eu queria convidar vocês a fecharem os olhos agora. Agora, só comece a reconhecer a presença de Deus aqui. Comece a dizer: Senhor, eu reconheço a sua presença aqui, eu reconheço a sua presença na minha vida, eu reconheço que o Senhor me conhece, que o Senhor me olha.
Senhor, nós reconhecemos a Sua presença nesse lugar, Senhor. Nós reconhecemos que o Senhor está aqui, Senhor Jesus. Nós reconhecemos que Tu és aquele que antes mesmo de Te desejarmos, o Senhor já nos desejava. Senhor, eu oro agora em nome de Jesus, para que os nossos corações, eles possam ser incendiados agora de fome e sede pela Sua presença. Senhor Deus, nós queremos ser aqueles que conhecem o Seu coração. Senhor, nós nos cansamos do raso, Senhor, nós queremos conhecer mais a fundo. Se você quer conhecer mais a fundo do coração de Deus, coloque a mão no seu coração agora. Senhor Deus, nós não queremos mais ser aqueles que só passam tempo sem entender nada, mas nós queremos ser aqueles que conhecem do seu coração, que dia após dia entendem mais sobre o Senhor. Pai, o Senhor nos fez uma promessa que se buscarmos ao Senhor, o Senhor se revelaria a nós. E por isso nós te pedimos, Senhor Deus, como um ato de fé, todos aqueles que estão aqui e querem conhecer mais o Senhor, colocar as mãos no coração. Então, Senhor, eu oro para que em nome de Jesus o Senhor nos vista agora, Senhor. O Senhor nos veja agora, Senhor Deus. E o Senhor, em nome de Jesus, dê mais sensibilidade ao coração dessas pessoas, Senhor Deus. Papai, que tudo aquilo que tira essas pessoas do foco do Senhor, que tudo aquilo que distrai essas pessoas, seja destruído agora em nome de Jesus. Que essas pessoas, nesse momento, Senhor Deus, elas possam se conectar ao Senhor agora. Senhor, tira toda a ansiedade, tudo aquilo que as arranca da presença do Senhor Jesus. Tira tudo aquilo que tira elas do centro da Sua presença. E as coloque agora, Senhor Deus, 100% sensíveis ao Senhor. Destrava os ouvidos delas, os olhos delas, faz o coração delas, ó Pai, queimarem agora pelo Senhor. Que todo coração de pedra seja transformado em coração de carne agora. Eu oro para que em nome de Jesus toda a apatia seja destruída agora em nome de Jesus. Eu declaro apatia, você não tem lugar aqui. Eu declaro em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor incendeie esses corações, ó Pai. Essas pessoas que com um ato corajoso se posicionaram a Te conhecer mais a fundo, Senhor Deus. Eu oro agora declarando que essas pessoas acessarão um nível como nunca foi visto antes na Sua presença, Senhor. Eu declaro que essas pessoas, elas conhecerão os segredos do seu coração, ó Pai. Eu declaro que elas terão novas revelações no secreto delas, ó Pai. Eu declaro em nome de Jesus uma fome e uma sede pelo secreto, uma fome e uma sede como elas nunca tiveram antes pela Sua presença, Senhor Deus. Que os corações sejam incendiados agora, Senhor Deus. Que elas não sejam, ó Pai, presas ao futuro e nem ao passado, mas que aonde o Senhor está agora, Senhor Deus, leve o coração delas também, Senhor Jesus. Leve o coração delas para onde o Senhor está agora, Senhor Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor é a videira, Senhor. Então nós queremos permanecer no Senhor. Nós queremos estar enraizados no Senhor, ó Pai. Nos enraiza agora em Ti, Senhor Jesus. Que os nossos corações, os nossos pensamentos possam estar alinhados aos Seus, Senhor Deus. Eu oro, ó Pai, para que assim como Paulo tinha sentimento de que nada era mais precioso do que a Sua presença, Senhor, nos dê esse sentimento também, Senhor Deus. Pai, nos mostra agora, Senhor Jesus, que o Senhor é o sentido de tudo. Que não existe sentido de estarmos no louvor se o Senhor não está. Que não existe sentido de estarmos nessa igreja se o Senhor não está. Nos mostre agora, Senhor, o sentido das nossas vidas. O sentido de entregarmos as nossas vidas ao Senhor. Eu sinto que o Senhor agora está destravando no coração de algum de vocês ministérios que foram perdidos porque vocês não estavam firmados no Senhor, porque vocês não entendiam o porquê desses ministérios.
seu amor que transborda, o amor que enche todas as lacunas do nosso ser, o amor que nos faz sentido toda a nossa vida, o amor que faz sentido gastarmos completamente a nossa vida aos seus pés. Senhor, eu oro para que o amor que nós corremos, até mesmo nas noites mais escuras, nós possamos sentir agora. Senhor, que seus filhos que estão passando por alguma coisa, Senhor, que não conseguem entrar mais na sua presença, Senhor Deus, arranca isso agora em nome de Jesus. Pai, porque Tu és aquele que nós não precisamos de adereços, nós não precisamos esconder, porque o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é aquele que nos conhece, o Senhor é aquele que conhece os desejos dos nossos corações, o Senhor é aquele que conhece aquilo que está infiltrado na nossa alma, Senhor Deus. Tu és aquele que nos conhece, o Senhor é o nosso conhecedor. E é por isso, Jesus, que não existe o porquê nós nos escondermos na sua presença. Por isso, Jesus, eu peço que tudo aquilo que está escondido nas nossas vidas, Senhor Deus, que nos tira da sua presença, Senhor Jesus, até mesmo que nos afasta de Ti, Senhor Deus, arranca isso agora, Senhor. Nós não queremos mais ser prisioneiros, nós não queremos mais ser prisioneiros das nossas vontades, nós não queremos mais ser prisioneiros do nosso ver, nós não queremos mais ser prisioneiros dos nossos pecados. Nós queremos ser livres, porque aonde o Seu Espírito está, ali existe liberdade. Aonde o Seu Espírito está, tudo é refeito. Obrigada, Jesus, porque a Sua presença é suficiente. Obrigada, Espírito Santo, porque nós não precisamos de adereços quando nós temos a Sua presença. Nós não precisamos de luzes, flashes quando nós temos a Sua presença, Senhor. Obrigada porque a Sua presença é suficiente. Obrigada porque a Sua palavra é suficiente, Senhor Deus. Nós te